Ó, eu quero trazer aqui a primeira pauta. Não sei se vocês ouviram, provavelmente não. Tem muita gente que gosta de ouvir o que a Globo News fala por intermédio do Fio Diário. O que eu acho salutar, eu acho saudável, eu acho bom para o seu cortisol, para a sua vida, porque Globo News e CNN, né, para variar, dando declarações estarrecedoras. Tem uma PEC tramitando no Senado, né, e ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Só que essa porcaria dessa PEC era debatida há meses. Esse negócio já é projeto de lá de trás. A PEC trata do quê? Trata de você restringir questões relacionadas à decisão monocrática, que é quando um ministro do Supremo decide sozinho um determinado assunto. Tem a ver com questões, inclusive, meus queridos amigos, que já fazem parte do regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal. Ela avança em alguns pontos, mas em outros ela só constitucionaliza o que está no regimento interno. E vamos colocar para vocês o que Daniela Lima disse a respeito dessa votação na CCJ do Senado. Ficar de queixo caído e entender que quando a política, o interesse comezinho da política ganha espaço no debate, a coisa realmente fica difícil, porque na prática não tem debate. 42 segundos, eu vou repetir, 42 segundos. Esse foi o tempo que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado levou para aprovar uma proposta de emenda constitucional que impõe barreiras ao trabalho de ministros do Supremo Tribunal Federal. 42 segundos, proposta que muda a Constituição, aprovada no Senado Federal. É o Congresso agindo sobre o Poder Judiciário. É claro, o texto ainda precisa passar pelo plenário do Senado. E aí, se hoje a gente abriu com os ministros do Supremo dizendo que a martelada no cravo e na ferradura do Rodrigo Pacheco era do jogo, agora ele vai ter que dar uma prova de que tem, de fato, compromisso com a manutenção do equilíbrio institucional, em especial quando o seu principal aliado está disposto a usar o Supremo de isca para atrair o bolsonarismo radical no Senado. Então vamos lá. Daniela Lima, bolsonarismo radical no Senado, né? E essa aprovação que, segundo ela, é absurda porque foi muito rápida. E agora, Otávio Guedes de novo sobre CCJ, falando sobre a CCJ, a mesma questão. 42 segundos, como foi? O Alcolumbre podia ser aquele narrador de jockey, né? Atenção, cruza o disco final. Ai, meu Deus. A Comissão de Chantagem e Justiça, sob o comando da Davi Alcolumbre, a comissão mais importante do Senado virou a Comissão de Chantagem. Eu vou nem dizer Comissão de Chantagem e Jiboia, não, que isso é traiçoeira. Mas é Comissão de Chantagem e Justiça, que isso é uma chantagem, não que se tenha, que não se tenha que se discutir o alcance de decisões monocráticas. Né? Precisa discutir. Né, do Supremo. Oi? E outras medidas sobre o funcionamento do Supremo. O problema desse país, na intentona bolsonarista que durou 4 anos, não foi o Supremo Tribunal Federal, foi, por exemplo, o Exército, em que haveria medidas que o próprio Exército é a favor de impedir militar da ativa assumir funções no Executivo. Isso o Congresso não faz. Aí vai para cima de quem mais combateu a intentona bolsonarista. É estranho. A intentona bolsonarista é a coisa mais absurda que eu já vi. Mas, meus amigos, linha editorial tem um preço. Coloca aí a manchete da Folha, o preço da linha editorial. Põe aí a manchete da Folha. Petrobras paga quase 4 milhões de reais à Globo por comercial inédito no Jornal Nacional. É isso. Vamos colocar mais uma. O Adriles perguntou, verba de publicidade, de quanto? 100 milhões para Itaipu. Coloca aí também, manchete, olha só o alinhamento, olha a grana que vai para publicidade. Onde que a Itaipu vai fazer propaganda, queridos amigos? A primeira coisa que me chama bastante atenção quando a gente pensa nesse jogo entre o meio de comunicação
e a política é que tanto o Otávio quanto a Daniela Lima, eles são ruins em termos de comunicação. Eles não têm uma oratória boa, eles se enrolam para falar. Eu acho até que eles se enrolam para falar, porque enquanto eles estão falando, eles estão ali calculando a narrativa que eles querem passar. Então, assim, o serviço que eles entregam em termos de comunicação é muito ruim. Eles não têm capacidade para estar ocupando o cargo que eles ocupam. E eles só ocupam esses cargos justamente por causa da militância. Justamente porque eles são ali os peões que passam para frente as mentiras. Veja, o STF, a Suprema Corte do país, não era nem para estar nos holofortes, não era para a gente saber os nomes dos juízes que estão ali. Eles tinham que se ater à lei, aquilo que eu falo aqui todos os dias, se ater à letra da lei. A letra da lei tem que ser o mais simples, o mais objetiva, o mais direta possível, para que a gente não caia em nenhum tipo de militância ou parcialidade nos trâmites legais do país. Porque quando isso ocorre, a pior ditadura que pode ocorrer, e é o que a gente vive na pele, é justamente a ditadura do judiciário, porque o cara te prende, o cara te solta, o cara derruba tuas contas financeiras, o cara derruba tuas contas nas redes sociais, que é o teu meio de comunicação, enfim, ele destrói a tua vida pelo bel prazer ideológico. É simples assim, você é um opositor ideológico dele, você passa a ser o inimigo e ele te derruba, ele destrói a tua vida. E aí vem a imprensa, diante desse cenário, isso sim é a verdadeira opressão, isso sim é o verdadeiro absurdo, e ela reclama, fala que não, quem está errado é o Senado, imagina, o Senado está passando por cima. Não, não! Quem passa por cima é a STF quando quer, por exemplo, descriminalizar aborto, que não é uma pauta que o brasileiro quer. O brasileiro não quer isso, mas eles querem hierarquicamente, de cima para baixo, impor isso à população. Esse que é o absurdo, esse que é o verdadeiro problema. Isso que é justamente a ausência de democracia. A democracia é a liberdade de você ter as opiniões que são contra quem está no poder. É isso que é democracia. Se eu estou no poder e tenho opiniões que são contra aquilo que eu acredito, aquilo que é o meu campo ideológico, e eu deixo isso circulando dentro da sociedade, aí sim é que a gente tem a democracia. Então, está totalmente ao contrário, é a total inversão de valores e é o máximo do canalismo da imprensa. Esses jornalistas, eles deveriam ter vergonha na cara, porque esses caras são muito canalhas. Eu me pergunto como é que todas as noites eles deitam no travesseiro e dormem. Porque o nível de canalice, de espalhar as mentiras para frente é absurdo, é surreal. Engraçado que isso não é considerado desinformação. Isso não é considerado fake news. Os caras se aproveitam da falta de domínio técnico da população brasileira, dessa burocracia toda que nos cerca, dessa máquina estatal, e em cima disso cria uma série de falácias e de mentiras. Mais uma vez eu digo aqui, Alejandro de Moraes, Alejandro tem razão. Determinadas emissoras se comportam como puxadinho de determinados partidos políticos. É isso que a gente vê na prática todos os dias no mainstream da imprensa. É um negócio nojento, né? Quando a gente passa a olhar a maneira como eles se comportam e, de novo, se o que não é relevante eles tratam como relevante, então eles estão chamando a Comissão de Constituição e Justiça de Comissão de Chantagem e Justiça. De chantagem, olha isso. E daí fala de intona bolsonarista. Na verdade, essas medidas do Senado, todas essas medidas que você mencionou aí, a PEC e tal, na verdade são medidas para mitigar o estrago que a ditadura vem fazendo no nosso país. Nós temos pessoas que estão presas, nós temos senhores de idade de 70 anos. Eu vou repetir aqui, quando eu estive no CIPEC e quando eu estive no IFL em BH, eu ouvi relatos das pessoas quase chorando, filhas, advogados Sim. que estão desesperados com o 8 de janeiro, porque as pessoas estão em pânico por causa da ditadura, em pânico. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.